Vamos falar de Cruzeiro, cara. Estou muito animado para falar do Cruzeiro. É, Confesso aqui, fui voz aqui crítica ao Cruzeiro do Pedrinho no começo. Eu olhava, falava, cara, não dá para gastar esse dinheiro todo, toda a janela. O Pedrinho, nem se ele fosse o Bill Gates, ele ia conseguir largar essa grana mês após mês. E aí, Pelo menos é para minha dele, né, Bruno? Pelo menos é dele, né? isso com certeza, ele pode, né? Mas em termos de governança, né? Um clube que calou minha boca aqui no bom sentido, teve uma surpresa muito positiva, não só no resultado em campo, hoje é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, e tá assim, ainda como um outsider, mas tá na briga pelo título, né? Jogou muito bem contra o Palmeiras no último final de semana, mas o clube, na janela de meio de ano, ao contrário de que muita gente achou, já flertando com a briga pela ponta, o clube literalmente puxa o freio de mão, entra nos trilhos financeiros e, naturalmente, começa a dar um pouquinho mais de cara de projeto a médio e longo prazo. Como que você viu o Cruzeiro aí nesse ano de 2025, Edu? O primeiro ponto que a gente tem que conversar sobre o Cruzeiro e que nessa nova indústria do futebol chamou muita atenção é o dono de clube torcedor. Poxa, agora a gente tem um dono de clube que é torcedor do clube, não é uma empresa que chega e assume o futebol, é o torcedor. Isso chamou muito atenção. E logo na primeira janela deles, esse cara vai botar todo o dinheiro da vida dele para dentro do clube, porque ele é um torcedor apaixonado. Primeiro ponto, na indústria do esporte é muito comum o torcedor dono. É assim no basquete, é assim na NFL, é assim em vários lugares. Então existe essa figura do torcedor bilionário que é dono do clube. No caso do Cruzeiro, ele teve uma curva de conhecimento, curva de entendimento ali, Bruno, porque as primeiras janelas que ele faz, cara, é tipicamente de torcedor, né? Porque não tinha sentido nenhum pagar aqueles valores por aqueles jogadores naquela idade, não só pico de performance, mas já na descendente de performance e pagando valores de alta. É aquele típico erro do comprar na alta e vender na baixa, né? Que o futebol faz todo dia. Mas aí eles contratam o manager, o Jardim, que é muito mais do que um treinador. Ele é um manager. E muda tudo. Muda tudo. Começa a mudar o perfil de contratação de jogadores. E eu tenho um olhar muito especial para o que o Cruzeiro vai fazer nas próximas janelas, viu, Bruno? A chegada do Jardim, apesar de eu achar que não exista o treinador unicórnio, que a estrutura tem muito mais a ver do que o treinador no resultado esportivo, nesse caso, ele influencia a estrutura, ele influencia a estratégia macro do clube, ele não está influenciando apenas o jogo e o resultado imediato, mas ele começa a pensar no futuro do clube também e muda o jogo. Eu estou muito empolgado com os próximos passos do Cruzeiro. Pô, muito bacana, Edu. E assim, trazendo um pouquinho aqui de números para a gente, né? O Cruzeiro que ele sai aí de uma folha anual, né, de 95 milhões na gestão do Ronaldo em 2023, ele passa aí para 200 milhões de reais, né, com o Pedrinho. A gente sabe que o clube se alavancou bastante em compras, né? Quase aí 200 milhões de reais em compras. A gente viu a própria lesão do Fagner aí demandando a contratação de um lateral direito. O clube não fez nenhuma estripulia, né? Acho que isso foi muito positivo. E mais do que isso, a gente sabe que o clube ele tem uma dívida aí que bate, né? Pode chegar a bater R$ 1 bilhão. Então, o que o Cruzeiro precisa fazer, né? E aí, me permito aqui pegar alguns exemplos, né, algumas pinças muito interessantes dentro do futebol internacional. Eu acho que o Pedrinho, com essa paixão que ele tem muito para ser uma espécie de Tony Bloom, né, que é o técnico, o dono do Brighton, né, que é um apaixonado, um empresário bem-sucedido, e ele, quando pega o clube, né, ele transforma lá o Amex Stadium, consegue botar o clube para brigar em grau de patamares muito mais acessíveis, mas ele, como o Edu conversou no nosso início do episódio, ele tem uma tese, né, que é a tese de um
time que literalmente compra com scout e revende jogadores com valores recordes. Essa é a única maneira que o Cruzeiro terá para brigar com clubes como Flamengo e Palmeiras em pé de igualdade, sem que o Pedrinho tenha que desembolsar grandes gastos. Então, só para a gente ter uma noção, o Cruzeiro sempre teve um trabalho de formação de base de excelência. Então, o Estevão, ele era considerado o Messinho. Estevão era da base do Cruzeiro. Vitor Roque, que hoje está brilhando no Palmeiras, mas foi objeto de uma venda recorde do Atlético Paranaense para o Barcelona. Tigrinho também é da base do Cruzeiro, que foi desmantelada lá na toda aquela crise do ano de 2019. Então, o clube hoje, ele ainda não tem nos últimos anos, uma linha de venda de jogadores tão alta quanto ela deveria ser. Em sendo, né, e a gente sabe que isso é um trabalhinho que você investe hoje, e isso o Ronaldo estava fazendo muito bem. Vai ter. Exatamente. Então, o Ronaldo já faz um investimento de 30 milhões na categoria de base ano, que, no meu ver, é o valor mínimo necessário para você ter os melhores talentos. Né? Hoje, cerca de 10 clubes no Brasil já investem esse montante. Então, essa é a maneira com que talvez ali para o ano de 27, 28, o Cruzeiro ele já salte desse patamar de 400 milhões de reais de receita para atingir algo ali em torno de 800 até mais. E aí, com base numa gestão esportiva eficiente, e como o Edu falou aqui, minutagem para os jovens jogadores, aí sim o clube vai poder dar voos muito maiores de maneira sólida, orgânica e natural, sem a necessidade do Pedrinho, que aí sim, até lá, se ele achar que ele tem vontade e dinheiro para isso, ele pode fazer essa diferença em favor do clube, né? Olhem a contratação do menino Vila Real, né, o colombiano Nézer Vila Real, o nome dele, menino artilheiro da Copa do Mundo Sub-20, que o Cruzeiro traz, e já tem clube querendo comprar, clube europeu querendo comprar o atleta do Cruzeiro antes do menino chegar na Toca da Raposa. Então, assim, esse perfil mudou. O Cruzeiro vai chegar a ser o grande vendedor do Brasil em pouco tempo. Essa é a mentalidade do novo treinador. E ela contrapõe uma entrevista do Pedrinho, logo que ele compra o clube, que ele reclama muito. Puxa, é incrível, o jogador que aumenta de salário todo dia, eu tenho que pagar comissão todo dia para todo mundo, e o valor é um e daqui a pouco fica outro. Ele começa a ser letrado no futebol ali naquela entrevista. Ele começa a entender o caos que é, e aí ele acha uma saída no momento que ele traz um manager, alguém que vem com uma tese que ele não tinha. Tu tá louco, tu não pode fazer isso. Inclusive, um cara que trabalhou no Mônaco, que vendeu grandes jogadores naquela temporada de semi de Champions League. Então, chega agora alguém que tem uma tese. A gente sempre brinca, né? Quando eu não tenho projeto, eu contrato o projeto, contrato o treinador, contrato o executivo, e é ele o projeto. Aqui nesse caso foi assim, mas o Cruzeiro vai se valer muito dessa tese. Se o Cruzeiro, e a gente lembra da contratação do Ronaldo Fenômeno, né? Era outro mundo, era outra vida, era outro business, era outra tese, mas basicamente aquilo. Compra na baixa, lá, escondido, vem para cá, desenvolve, dá minutos, assume isso, porque não adianta eu querer ser um vendedor e o meu treinador querer ganhar todos os jogos com os mais velhos do time e não colocar os meus jogadores jovens para dentro de campo. Vocês precisam colocar os jovens. A mágica acontece ali. Então, eu tenho certeza, assim, eu tenho confiado muito nessa nova tese do Cruzeiro e eles vão crescer muito ainda. Você falando aí, momento curiosidade, né? Primeiro que, trazendo um pouco para o lado da indústria, o Pedrinho ficou assustado com a indústria do futebol, ele que é um empresário do ramo de supermercados, que para quem conhece um pouco, cara, o varejo é super complexo, o CMV super apertado, questão logística, literalmente um gargalo, um desafio. Margem zero. Margem zero. Então, assim, pô, esse cara ficou assustado, né, com o volume, né, e as peculiaridades do mercado da indústria do futebol. E aí, como é nosso dever aqui no esporte, sempre dialogar para que o nosso telespectador aqui, ele entenda, né, nossa audiência entenda esse desafio como é muito menos simples e muito mais complexo do que a gente acha. E aí também, pô, você falou do Mônaco aí, eu queria só também relembrar aquele time, né? Aquele time tinha o Fabinho na lateral direita,
Aquele time tinha o Bakayoko, tinha o Bernardo Silva, tinha o Mbappé, Radamés Falcão, salvo me engano, tinha Ricardo Carvalho na zaga, era um timaço, né? Então, foi um time que marcou aí a Champions, né? Salvo me engano, 2017, né? Ou 16, não lembro. 2017. Um timaço. Mas também jogando aqui um pouco para o próprio Cruzeiro, né, Edu? O que você entende aí, em termos do Leonardo Jardim nessa figura de manager? A gente falou muito do impacto do Jorge Jesus dentro do futebol brasileiro naquele ano de 2019, quando mais do que o Jorge, ele traz um choque de cultura tática para o futebol brasileiro. Dentro desse perfil do Leonardo Jardim, que é um cara muito esclarecido, você acha que ele também pode impactar nessa questão não do técnico-manager? Isso a gente tem desde o Luxemburgo, mas um pouco desse técnico que traz teses de investimentos já experimentadas para modelos de SAF que queiram uma tese, que estejam buscando um novo caminho? Eu acho que nos dois casos, do Jesus e do Jardim, dois pontos que ajudam muito isso é nós, aqui no Brasil, estarmos dispostos a aprender com isso. Quando o Jesus chega, era um momento que o debate tático estava muito quente, todo mundo queria saber as questões táticas, e isso potencializa a discussão toda. E um ponto que eu me lembro que se conversava muito na época é sobre a pressão, né? A pressão, a linha alta, a pressão no adversário, e isso mudou o jogo no Brasil. Isso mudou o jogo no Brasil. Os gatilhos de pressão a partir desse Flamengo mudam o jogo. Assistam um jogo do Campeonato Brasileiro de hoje e procurem o Campeonato Brasileiro de 3, 4, 5 anos atrás. É impressionante. Esse foi um fator tático que muda o jogo no Brasil. E o Leonardo Jardim traz essa questão no momento, Bruno, que muito por culpa de vocês, do Sport Market Makers, está se discutindo no Brasil essa questão financeira conectada à questão esportiva. Não é separado. Modelo de jogo é modelo de negócios. E ter uma tese de investimento, uma tese esportiva, faz toda a diferença. O que está acontecendo no Cruzeiro vai potencializar esse jogo e a influência dele vai se alastrar pelo Brasil, porque nós estamos aqui discutindo no Sport Market Maker, porque nós estamos discutindo lá na Futre, porque o torcedor de Excel começa a entender a importância disso. O videogame é importante nisso, porque no videogame eu não contrato quem eu quero, eu só contrato quem eu tenho orçamento para contratar. Esses pontos, o Football Manager, tudo isso começa a fazer parte da nossa cultura. Então, esses pontos começam a se conectar. Não é um maluco lá, ele gosta de trabalhar com jovens. Não é, ele não gosta de trabalhar com jovens, ele gosta de ganhar jogo como qualquer treinador. Mas ele entende que o clube onde ele está vai ser mais vitorioso se essa tese de investimento, compra na baixa, desenvolve, dá minutos e vende por milhões e milhões de euros, vai fazer com que tudo cresça ao seu redor. Então, tem o Jesus, mas tem também o interesse pelo debate tático crescente. Tem o Jardim, mas tem o interesse pelo debate de finanças e jogo e a influência no jogo quente. Então, isso vai se alastrar. Tomara, eu torço muito para isso.